Bom, eu sou a mais velha de 3 irmãos, né, e sempre gostei muito de ler. Desde pequena, meu pai influenciou a leitura, né, de nós 3. E quem mais se destacou assim, na questão de ler, de escrever, eu amo português. Eu acho o português uma das línguas mais bonitas, né, do mundo. Comecei a faculdade de jornalismo meio que sem saber para qual área seguir, porque o jornalismo tem várias vertentes, é o rádio, é a TV, é a redação. E acabou que desde o começo da faculdade eu sempre tive a oportunidade de conhecer todas essas áreas. Comecei com o rádio, depois com o jornal impresso, escrevendo lá no meu bairro mesmo, no bairro onde eu morava, né? E depois tive a oportunidade de ir para ser redatora de um portal de notícias. E daí apareceu a oportunidade de trabalhar no INSA, né, no semiárido, e essa questão me encantou muito desde o começo. Como o INSA é um instituto relativamente novo, então eu fui a pessoa responsável por montar toda a estratégia de comunicação do instituto. Então a gente começou a trabalhar essa questão da divulgação científica. O que é semiárido? Porque muita gente não sabe ainda hoje o que é semiárido. É uma região riquíssima, né, onde se tem muitas potencialidades, em todas as áreas do conhecimento, né? E especificamente na área de atuação do INSA, né? A formação, a difusão, o subsídio para a elaboração de políticas públicas para a região. E acaba que a comunicação também tem uma responsabilidade em divulgar, porque a partir do momento em que se divulga a ciência, a partir do momento em que as pessoas conhecem a ciência, elas se envolvem, elas valorizam, é um processo natural. Então, no jornalismo isso é muito gostoso, porque acaba que você termina conhecendo várias áreas em uma só. Você, como jornalista, você tem contato com o pessoal da área de zootecnia, da agronomia, da veterinária, né, a própria comunicação, as assessorias de imprensa das outras instituições da região. Então, é muito gostoso trabalhar a ciência, né? E quando você tem a consciência de que o seu trabalho é importante para que as pessoas passem a valorizar, né, cada vez mais. Então, você tem que fazer um texto gostoso, um texto atraente, um texto que envolva realmente as pessoas. Quando a gente fala esse termo ciência, muita gente acha que é algo distante, que é algo que não vai interessar. E a partir do momento em que se tem um texto gostoso de se ler, né, desperta o interesse, de criança ao adulto. Tem o privilégio de trabalhar sobre o semiárido, que é algo que está em ascensão. Há pouco tempo atrás nem se falava em semiárido. Hoje em dia, né, se fala Amazônia e semiárido. Né, é uma riqueza muito grande e a gente está tendo a oportunidade de trabalhar essa divulgação. O semiárido é uma região de muitas potencialidades. Né, quando se fala em Nordeste, existe aí uma mentalidade estereotipada de que é seca, aquela região de terra rachada, de sol forte. Tudo isso é verdade, tem, só que isso não é um problema, porque dá para se conviver perfeitamente, porque a região ela tem muitas potencialidades. A palma, por exemplo, que é uma cactácea muito comum na região, pode ser utilizada para a produção de shampoo, de condicionador e até alimento humano, como picles, como doces. Ela pode ser usada para muitas coisas. Então, um buzeiro, por exemplo, né, além de ser uma planta altamente resistente à seca, né, às variações climáticas, o fruto é excelente, o fruto carnudo, que dá para fazer doce, compotas, que inclusive o pessoal da Alemanha conhece mais do que a gente que é brasileiro. A região ela é altamente viável, né, tem grandes potencialidades, por meio de uma educação contextualizada, onde os professores possam entender, né, essa riqueza existente na região, passam para as crianças já crescem entendendo que elas estão numa área riquíssima, elas não precisam ir para o sul, sudeste para sobreviver, não, na própria região elas têm tudo o que precisam. Outra coisa muito, muito interessante nesse nosso trabalho é levar o cientista a falar numa linguagem acessível a todos. É natural que cientistas falem numa linguagem muito técnica, por escreverem seus papers, por estarem ambientados somente com o mundo da ciência. O que a gente tem trabalhado? A gente tem levado esses cientistas, esses pesquisadores, a adaptarem a linguagem deles para as crianças, por exemplo, para que todos entendam o que é ciência,
que a ciência não é um mundo intocável, a ciência é acessível a todos, é algo que está no nosso dia a dia.